Graças, 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 graças. Graças a Deus. Estamos aqui. Eu vou ser sincero com vocês. Vou ser bem sincero com vocês. Semana passada, eu pedi para pastora Ruth, a senhora poder... Senhora, olha só, uma menina dessa chamando de senhora. Você poderia... É por causa do cargo, a gente reconhece, aí ali não estou vendo a pessoa, estou vendo a autoridade inspirada, por que a gente chama de senhora. Podia botar a cruz lá em cima? Eu falei até com a Cláudia, olha só como eu falei mal da Ruth. Poxa, essa semana com esse evento que teve, a última coisa que ela vai se lembrar é em botar a cruz lá em cima. Quando eu chego aqui, quem está lá em cima? A cruz. Eu gostaria muito de... É porque eu tinha uma pregação que meu coração queima, está queimando já há um mês. Começou com o Raízes Profundas, uma pregação sobre a cruz, que pega fogo, pega fogo, pega fogo. Aí eu pedi para ela botar aqui, que eu falei, eu vou pregar sobre a cruz. Ufa, até que enfim eu vou poder... Mas eu tinha esquecido, nós estamos numa campanha muito boa também, que é a campanha Uma Família para Pertencer. Então, eu vou fazer o seguinte, até falei para... Até a Ruth aqui no corredor, falei, Ruth, eu acho que eu vou desviar o assunto da nossa campanha. Pode? Ela falou, claro, que Deus te dirija, sempre... Mas não, você vai ter que trazer a cruz de novo aqui para cima, porque eu não vou pregar sobre a cruz, porque eu entendo que antes de pregar sobre a cruz, eu preciso pregar também algo importante, importantíssimo. Então a cruz vai ficar para outro momento. Então eu gostaria de pregar sobre uma família para pertencer, sobre igreja. Uma pregação também tão importante, tão estratégica quanto aquela. Aquela lá é muito boa. Mas essa também é muito importante. Queria pedir para projetar aqui Mateus 22. Vai ser do 36 a 40. Olha só que coisa interessante. Eu ia pedir para vocês abrirem sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá em 22. Eu sou daquela época em que a gente falava assim, não tinha tanta versão, né? Só tinha uma versão. Então o pastor falava assim, os homens leem os versículos par e as mulheres leem os versículos ímpares. Quem é dessa época? Não precisa levantar a mão. Mas não dá mais. Primeiro porque o pessoal não traz mais Bíblia. Traz celular. Apesar de que o Bispo Francisco fala que quem não tem Bíblia de papel, cuidado, talvez não vá para o céu. Mas, então, vamos ler lá Mateus 22, do 36 até o 40. Pode? Isso, Mateus 22. Chegaram para Jesus... Não, vamos ler. Vamos fazer em raízes profundas. Nós não vamos ler agora, presta atenção. Vamos ler? Sim, nós vamos meditar. O que é meditar? Vamos ler, mas de maneira bem lenta, quase câmera lenta, quase palavra a palavra. Chegaram para Jesus e falaram, mestre, totalmente falso. Cara, quem está falando aqui está testando. Se a gente lê o versículo todo, o capítulo todo, a gente não... Ele estava testando. Isso aí é falso, esse mestre. Mestre nada. Ele não reconheciam ele como mestre. Estava desafiando ele, estava botando em xeque, como a gente vai ver aqui o texto. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? 37. Jesus respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus. Olha só que palavras fortes. 1, ame. 2, ao Senhor. Senhor.
Não é qualquer um, é o Senhor. E terceiro, o seu Deus. Puxa, só isso é uma pregação. Seu Deus, quando ele é o Senhor, e ame-o. E olha o que vem agora. Com totalmente todo, plenamente, completamente, absolutamente, todo o seu coração. De novo, com toda a sua alma. De novo, com todo o seu conhecimento. Ame, Senhor, Deus, todo conhecimento, alma, coração. Radical, não? Próximo, 38. Este é o primeiro e o maior mandamento. Ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua inteligência, de toda a sua percepção. Ame o Senhor. Podia parar aí, né? Por que não parou aí? Podia parar aí. Mas ele continua. 39. E o segundo mandamento é semelhante a ele. E o segundo mandamento é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Podia também parar aqui, não precisava continuar. E vai para o 40. Desses dois mandamentos, e quais são os mandamentos? Ame, Senhor, Deus, todo coração, toda alma, todo entendimento. E ao seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, não pode ser separado, tem que ser junto. Não pode separar. Não tem como separar. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tem outra versão que fala, desses dois mandamentos depende toda a lei, origina-se, ou baseia-se toda a lei de Moisés e tudo que os profetas falaram. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E tem um i ao seu próximo, como a ti mesmo. Tem um i ao seu próximo. Complicou esse i, hein? Complicou muito a vida, demais a vida. Por quê? Porque teu próximo, tem um próximo. Em Lucas 10, continua a cutucar Jesus, a tentar cercar Jesus, a derrubar Jesus. Pergunta para Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus, vocês conhecem a história? Jesus responde aquela famosa passagem do samaritano. Tem um homem que estava indo por uma estrada deserta, parece bem, podia botar no Rio de Janeiro, estava lá no Rio de Janeiro, aí ele foi assaltado. Roubaram tudo, não só roubaram, como bateram nele, deixaram ele no chão, quase que morrendo. Passou o primeiro, era um homem de Deus, um sacerdote, um pastor, um bispo, um líder de célula, uma pessoa que se diz crente, conhece a Deus. Passou de largo, tinha muita coisa, tinha muito problema na vida, cheio de coisa na vida. Passou, deixou o coitado lá morrendo. Passou outro, um levita, um conhecedor da lei, deixou ele morrendo. O último, um samaritano, é aquele que não gosta de judeu. Samaritano não gosta de judeu, e judeu, por sua vez, não gosta de samaritano. Os dois não se dão. Os dois, naturalmente, um passou lá, se ele está aqui, o outro vai para lá. Se o outro está lá, vai vir para cá. Pois exatamente esse que tem tudo para não ver foi o que ajudou. E Jesus vai e pergunta para o cara, quem é o próximo daquele cara que estava quase morrendo? Aí o cara respondeu para Jesus, claro, é aquele que foi lá e ajudou. Aí o que Jesus responde? Vai e faz o mesmo. Pronto. Quem é o teu próximo?
é aquele que está precisando. Então, se você quer seguir a Jesus, se você se diz filho de Deus, se você se diz, não, o Senhor Jesus é o Senhor, é o Deus da minha vida, eu o amo, você precisa obrigatoriamente botar um E na sua vida, um E, ajudar o seu próximo. E trazer esse próximo para a casa de Deus. Na casa de Deus fica muito frio, muito cimento, muito areia, pedra e água. Você precisa trazer ele para, vamos tirar a casa de Deus, vou botar para família de Deus, para grande família de Deus. Você não precisa ser um evangelista obrigatoriamente. Você precisa trabalhar para o reino. Você precisa trazer. Você pode entrar em qualquer parte da história. Ou você é a pessoa que traz, ou você é a pessoa que cuida das feridas, ou você é a pessoa que trata, ou você é a pessoa que alimenta, ou você é a pessoa que instrui, ou você é a pessoa que depois ensina essa pessoa a ele ser outro igual a você. Você pode ser, tem muito caminho. Mas o importante é você trazer essa pessoa, você investir no reino, investir no seu próximo. Se você não investe no seu próximo, você não está seguindo a proposta do cristianismo. Não tem um E. Precisa ter o E. Pergunta. Eu ia afirmar, mas antes vou fazer uma pergunta. Talvez seja o público errado, não quero errar. Está gravando? Pergunta. Alguém sabe o nome? Só o nome, não precisa ser muita coisa não. O primeiro nome do avô do seu avô. Qual o nome do avô do seu avô? Qual o nome do seu avô do seu avô? Vamos lá, levanta a mão. Quem sabe qual é o nome do avô do seu avô? Ninguém. Ai, uma só? Tá bom. O bisavô do seu avô. Pronto. Agora quebrei. O bisavô do seu avô. Não tenho uma boa notícia para dar para nenhum de vocês agora. Sejam preparados. Atenção. Lá vai. O bisneto do seu neto não vai saber quem você é. Não vai saber o seu nome. Daqui a não sei quantas décadas, ou talvez daqui a 100, 200 anos, alguém vai perguntar para o neto do seu neto quem era o avô do seu avô? Você. Qual o seu nome? Vai perguntar para o seu tatarado, não sei o que, neto, qual o seu nome? Sabe o que ele vai responder, seu descendente? Não tenho a menor ideia. Não vai saber quem você é. Não vai saber o seu nome. Não vai saber que time que você torce. Não vai saber sua nacionalidade. Não vai saber os seus problemas. Não vai saber da história que você fez, o que não fez. Não vai saber de nada. Você vai voltar a ser, literalmente, poeira estelar. Do pó ao pó. E aí? O que fica? O que fica é o I. O bendito I. Podia me deixar só com Deus, mas não. Tem que me trazer para a igreja. Tem que ter um I. I quer dizer me envolver com gente. I quer dizer aguentar gente. I quer dizer investir em gente, investir no reino. Não é fácil. Não é fácil. Ou é fácil? Você é fácil? Talvez você não saiba, mas deixa eu te dizer, você não, é fácil. Você é perfeito? Ai, que drama, vou te falar a verdade. Você não é perfeito. Você não é nada perfeito. Às vezes tem que ter muita paciência para aguentar você. Às vezes a gente tem que ter paciência para aguentar a gente mesmo, sim ou não? Tem dias que, puxa vida, como a gente briga com a gente.
O I é o que faz toda a diferença. É o I que te dá recompensas eternas. É quando você é instrumento de Deus para investir no reino de Deus. Se você não investe no reino de Deus de alguma maneira, com tempo e suas consequências, eu invisto dando aula, eu invisto na célula, eu invisto assim, você não está vivendo o reino de Deus, você vai sumir. Se fez, não vai fazer nada. Vai ser a menor diferença. Agora, por outro lado, se você de alguma maneira investe, você faz toda a diferença. Você marca o eterno. Você marca a eternidade. Puxa, o que eu já ouvi... Eu estou há 30 anos aqui na igreja, não parece, né? Não parece, magrinho desse jeito. E não é por injeção, não. É na agonia mesmo. É na compressão. Não é por injeção. É na compressão. Minha mãe, quando ela ficava nervosa, ela comia muito. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Eu fico sem fome. Perdi o fio da meada. Onde é que eu estava mesmo? Testar vocês. A diferença está em a gente investir no reino ou a gente não investir no reino. Mudar destinos. Ser instrumento para mudar a vida de pessoas. Eu já ouvi tantas pessoas falarem para mim: não quero mais nada com o reino. Eu vou só na igreja, sento lá, ouço a palavra e pronto. Eu já tenho tanto problema na minha vida, eu não dou conta dos meus problemas, para que eu vou me envolver com o problema dos outros? Quem já ouviu isso? Quem já pensou isso? Quem já sentiu isso? Mas não adianta. A palavra de Deus tem um E. Você quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Sim ou não? Tem que ter um E. Não pode ficar no só com Deus, Senhor, amar. Tem que ter o investir no seu próximo. Para quem está olhando, puxa, quem é a pessoa mais importante esse domingo? É o pregador. É a pregadora. Isso é ilusão de ótica. Isso é uma ilusão de ótica. Para a gente, que somos humanos, somos iludidos, somos levados pelo que a gente vê. O mais importante é quem está aqui pregando agora, que está aqui em cima, com o microfone mais alto que todo mundo falando. Mas para Deus, que vê o coração, talvez seja um professor do Sara Kids, alguém de estacionamento, algum diácono, voluntário, alguém da mídia, alguém que está filmando. É o coração que importa para Deus. Você está pensando que sou eu, não é? Acho-lhe uma graça, já dizia minha avó, acho-lhe uma graça. Para Deus pode não ser. Para Deus pode ter gente aqui, tem gente servindo, talvez com muito mais ardor, com muito mais queimar no coração, com muito mais amor, com muito mais devoção, com muito mais vontade de servir ao Senhor do que eu, do que você. Tem que ter um E. Tem que ter um E. A vida passa e passa assim. Puf! Quando a gente vê, eu estou com 65, vou fazer 66. E deixa eu te falar uma coisa. Você está batendo porque não parece, né? Ok. Estava dando pau porque não parece. Eu também acho. Quando olho no espelho, também acho. Não parece. Deixa eu te falar uma coisa. Einstein falou um negócio, que o tempo é relativo. Tem um negócio chamado distorção do tempo. E é a mais pura verdade. Vou tomar o meu filho Davi como exemplo. Ele tem 22 anos. Ano que vem ele vai fazer 23 anos. Eu tenho 66. Vou considerar como 66. Ano que vem eu vou fazer 67. De 22 para 23 não é a mesma coisa
de 66 para 67. Entenderam? Sim ou não? Para mim, o tempo passa muito mais rápido do que para ele. Ele nem vai perceber 22 para 23. Para mim, eu vou sentir muito. E à medida que os anos passam, eu vou sentir mais ainda. Aproveita o tempo enquanto Deus te dá o privilégio de poder ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Aí é que vem melhor da história. Você acha que é você? É você que vai mudar alguém? Você é tricolor, não? Eu vou conseguir convencer o Rafael a ser vascaíno? Nunca! Alexandre é vascaíno. Eu vou conseguir fazer a cabeça do Alexandre e ele virar tricolor? Não vou. Flamenguista, mas eu não vou. Você não consegue, e a gente não consegue fazer com que o outro mude de uma porcaria de um time para outra droga de um time. Perdeu hoje, viu? Perdemos. Puxa vida, levamos, quase perdemos o quarto e hoje perdemos. O Fluminense perdeu. A gente não consegue fazer uma pessoa mudar de uma porcaria de um time que não vale nada para outra droga de um time que também não vale nada. Quanto mais fazer uma pessoa aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o melhor que há nessa vida, a pessoa está crente, está cega, que ela está caminhando no melhor de Deus, ela está longe de Deus, porque ela não conhece a Deus. É o Espírito Santo que usa cada palavra que você usa, cada palavra que você fala. Obrigado. Posso te dar um conselho? Te dar uma sugestão. É por educação, quando a gente encontra alguém de manhã cedo, a gente dá um bom dia. Ponto. Eu sugiro a você, sugestão, ser instrumento de Deus. Em vez de bom dia, ponto, você põe um bom dia, vírgula, que você tenha um dia abençoado, ponto, Bom dia, que você tenha um dia abençoado. Para os mais tímidos, olha que eu sou. Para os mais tímidos, deixa eu te dar o seguinte remédio. Faça isso todo dia. Bom dia, tenha um dia abençoado. Bom dia, tenha um dia abençoado. Bom dia, tenha um dia abençoado. Bom dia, que você tenha um dia abençoado. Depois, daqui a 30 dias, talvez os mais tímidos, 60 dias, você quer fazer uma prova comigo, como você não vai ficar mais que você tem um dia abençoado? Você vai botar mais alguma coisa nessa frasezinha. Bom dia, vírgula, que você tem um dia abençoado e a sua família também. Aí você passa mais 60 dias falando que você tem um dia abençoado e a sua família também. Eu garanto que depois desses 60 dias que você tem um dia abençoado, a sua família também, que você volte para casa com segurança, que daqui a pouco você está falando. Quando você se pega, você está quase pregando para a pessoa do seu lado. Volta a falar. Você está pensando que você está falando palavras, mas o Espírito Santo está pegando essa oportunidade. Homem de Deus, quando abre a boca, mulher de Deus, quando abre a boca, fala, o Espírito Santo pega aquela palavra e leva para dentro daquela pessoa, e lá dentro vai construindo, até que, BUM! Explode. Seja um instrumento de Deus. Seja. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser teu instrumento. Eu quero ajudar meu próximo. Estou cheio de problemas. Olha, você está cheio de problema? Sim, estou cheio de problema. Você quer uma solução para os seus problemas? Sim, eu quero uma solução para o meu problema. Invista no reino. Gaste seu tempo com o reino também.
Invista no reino. Gaste seu tempo com a família de Deus. Olha, não é fácil a igreja. Igreja não é fácil, não é fácil. Você não é fácil, nós não somos fáceis. A igreja já era problema no Velho Testamento. No Velho Testamento não tinha igreja, tinha povo de Deus. Pois sabe lá como Deus falou acerca do povo dele, lá em Êxodo 32? Esse povo é um povo, lá na versão mais antiga, fala de dura cerviz. Cerviz é aquela parte do boi aqui, que você põe o jugo, né? O cara, aqui é muito duro, muita carne. Para você virar o boi, você tem que ter braço ali. Voltando a minha avó no Nordeste, falava que é cabeça dura. Meu povo é um povo cabeça dura. Olha que Deus abençoou aquele povo que no primeiro saindo do Egito, não parava de falar, eu quero as cebolas do Egito, eu quero as cebolas do Egito, eu quero as cebolas do Egito. O Josué ficou lá, Moisés ficou lá em cima daquela montanha 40 dias, 40 noites, ele foi lá falar, vamos eleger outra pessoa para levar a gente de volta. Gente, vai lá, manda alguém lá em cima daquela montanha lá, vai ver se acha o corpo, ele pode estar passando mal. Mas nem se deram ao trabalho disso, vamos eleger alguém, vamos voltar. O povo de Deus é complicado, é difícil. Deus faz, e ele esquece, é ingrato, e é ingrato. No Novo Testamento, o povo de Deus foi trocado pela noiva de Cristo, que também não fica atrás, é tão problemático quanto o povo de dura cerviz. Os romanos perseguiram os crentes, os católicos. Católico é um termo grego que fala universal. Não é uma religião. Perseguiram os crentes lá no início. Aí, os romanos perseguiram e mataram os crentes no início. Depois, esses crentes assumiram, os romanos saíram, ficaram os crentes. Assumiram, fundaram uma igreja, criaram os papas. Do século V ao século XV, eles dominaram o mundo. O Papa tinha lei de vida e de morte. Imagina, o Papa, a igreja é o que tinha de mais poder, mais riqueza na face da terra naquela época. E na época em que a igreja ficou dominando o mundo em riqueza e poder, exatamente esses 1000 anos é chamado hoje pela história como a Idade das Trevas. É possível uma coisa dessa? É possível uma coisa dessa? Eu perguntei ontem para Deus, o Senhor, se o bispo Robson tivesse ficado naquela época, botasse o bispo Robson como papa? Puxa, o bispo Francisco, botasse, tantos homens e mulheres de Deus como papa, mas não, é das trevas. Pois teve a reforma, veio Lutero fez a reforma, 95 teses. Interessante, vou falar aqui uma coisa para vocês. Fala-se muito bem de Lutero, foi ele que fez a reforma protestante. Falou 95 teses. E foi fantástico. Mas ele não falou de uma tesezinha lá que ele não falou. Naquela época, na Idade Média, pensava-se muito, culpava-se os judeus, alegando-se que os judeus eram quem verdadeiramente tinha matado a Cristo. Então, o povo tinha uma cultura da época, da Idade Média, que os assassinos de Cristo eram o povo judeu. O primeiro foi o povo judeu, era Roma, não é? Não, fui eu que matei Jesus, foi você que matou, ele foi lá por mim e por você. Quando eu pregar sobre a cruz, eu vou desenvolver o tema, tá? Ele não falou sobre isso. O grande Lutero, não falou sobre isso. Inclusive, Hitler veio pegar as ideias de Lutero para defender que devia perseguir os judeus. Olha só. Pois teve a reforma. Pois a Igreja Católica perseguiu e matou muitos reformadores. Pois depois veio da reforma, os calvinistas, vieram os anabatistas. Era um movimento que estava buscando a renovação.
Eu quero ser batizado, anabatista, eu quero ser batizado de novo. Por quê? Porque eu encontrei um verdadeiro Jesus. A igreja reformada já se desviou em alguns pontos. Não é a essência do que falou Jesus. Eu aceitei esse Jesus que está na Bíblia e eu quero me batizar de novo. O que os calvinistas fizeram com os anabatistas? Mataram afogado. E depois dos anabatistas vieram os puritanos. E o que os anabatistas fizeram com os puritanos? Mataram e perseguiram os puritanos. E depois dos puritanos vieram os quakers. O que os puritanos vieram com os quakers? Perseguiram os quakers. O que hoje se faz com todo aquele que se levanta contra? Se persegue, se fala mal. Não é fácil essa igreja. Vai dizer que essa família é fácil. Você está aqui. Eu não preciso citar os reformadores, os puritanos, os quakers, os anabatistas. Você está aqui. Mas olha agora o absurdo. O absurdo. Exatamente nessa montoeira de problema, exatamente nessa o que antes chamava de dura cerviz, hoje chama-se de noiva, e a gente vê que a noiva não é tão bonita assim, cheia de problema, que Deus falou que se manifestaria com grande poder e glória. Exatamente nessa família que Deus te convida a fazer parte, que Deus te desafia a investir o seu tempo, investir o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você vai ser um instrumento poderoso de Deus, usando palavras, usando gestos. Senhor, me usa. Você só precisa dessa palavra, Senhor, me usa. Ou então, Senhor, olha agora, hein? Olha, isso é que eu chamo de oração corajosa. Isso é uma nota promissória pesada. Senhor, eis-me aqui. Se você põe essa nota promissória na mão de Deus, prepare-se. Prepare-se. Deus vai te usar. Você só não pode ser uma coisa. Uma coisa. Essa palavra, esse trechinho, é 7 minutos. Está no YouTube, você pode pegar no YouTube depois, que fala muito melhor do que eu vou falar aqui agora, que eu nem me lembro direito da palavra, como é que ele fala, mas me impactou sempre. Eu já falei várias vezes essa palavra. Já falei algumas vezes, várias vezes não sei, mas algumas vezes já falei. Gente do céu, como é que é? Da tragédia. John Pipe. Ele fala isso, ele fala, ouça lá. Ele falando sobre a tragédia. Ele fala lá o seguinte, olha, tem um casal, não era casal dele, eles não eram casais. Eles já estavam há mais de 20 anos na América Central, não me lembro qual país, ele fala lá qual país, cuidando dos pobres, cuidando e pregando dos pobres. Ele era médico e tinha uma enfermeira também, que largou tudo que tinha, uma vida até próspera, para ir para a América Central, cuidar de pessoas em nome de Jesus, cuidar e pregar sobre o Evangelho. E ele já estava há mais de 20 anos pregando e cuidando das pessoas. Não tinha lá muito dinheiro, uma vida apertada toda a vida. Carro velho, daqueles bem velhinho mesmo. Lá para as tantas, eles saem de uma cidade e vão mais interior ainda, lá em cima da montanha. Passam lá, fazem o trabalho, prega, pá. Na volta, o carro velho quebra, eles batem ou caem no abismo, tem morte instantânea. Pum, morreu. Continua John Pipe. Nessa mesma semana, que saiu nessa matéria no jornal, saiu também na matéria no Seleções Red Digers, não sei quem leu essa revista, que fulano de tal e ciclano de tal
se aposentaram 5 anos antes, graças aos investimentos lá, no investimento lá dele. E agora estão aproveitando a sua vida, fazendo cruzeiros, conhecendo spa, e todo final de tarde, o casal sai de mão dada na praia para colecionar conchinhas. Diz John Pipe. Isso é uma tragédia. Tragédia não é morrer instantaneamente porque estava fazendo a obra de Deus. Tragédia é você ter o privilégio de investir o seu tempo no Senhor, no reino, cuidando de vidas, mudando destinos. E ao invés disso, ficar colecionando conchinhas. Não seja um colecionador de conchinhas. Fala, eu não serei um colecionador de conchinhas. Se você tiver a coragem agora de falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Só no céu, na eternidade, a gente vai saber o quanto Deus nos usou. Tem coisas que a gente nem passa. Nem passa. O tal de... Tem um evangelista, um grande evangelista dos Estados Unidos, chamado John Edwards. Ele teve um pupilo que foi evangelizar os índios, ficou muito doente e veio para a capital dos Estados Unidos, lá para a capital, lá que não me lembro qual estado. E o John Edwards ficou tão impressionado com a vida desse homem que cuidou dele, já estava bem mal, morreu de tuberculose, morreu tempos depois. John Edwards, inclusive, pede autorização para ele para publicar a biografia dele. Ele deixa. Na biografia dele, tem uma parte que eu achei tão interessante, diz o seguinte, que ele era totalmente, não era totalmente agnóstico, ele já estava meio ponderando que Deus existisse, ponderando o amor de Deus, ponderando, ele já estava ponderando. Ele estava passando na rua, ele não olhou, mas aqui, na esquina, tinha um cara falando, pregando sobre Jesus, que Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus quer o teu bem. Estava ali, esse cara que... Qual é o nome dele? David Brainerd, isso mesmo, David Brainerd. Cara, ele não olhou quem estava falando. Não olhou. Ele só ouviu a palavra. Mas quando ele já estava aqui, já a uma certa distância, o cara já estava lá atrás. Ele nem viu o sujeito. Não sabe se é alto, baixo, sabe nada. Ele falou uma frase, não me lembro qual é a frase que ele falou. Ele falou uma frase. Vou botar aqui. Deus te ama para valer. Aí pegou o coração dele. Ele fala lá no tal da biografia dele, que ficou o dia todinho aquela frase latejando. Ele foi dormir aquela frase latejando. De madrugada ele acordou, caiu de joelhos e fez a oração daquela frase, daquele cara que ele não sabe quem é. E se converteu ao grande David Brainerd que ele foi. Você pode não ser um David Brainerd, e que eu acho que pode ser sim, vai mais além. Mas você pode ser também aquele cara que a gente não sabe nada sobre ele, que velava, talvez no fundo do coração dele, podia até pensar, estou eu aqui falando aqui pro vazio, ninguém nem olha para mim. E ele tocou um dos grandes homens, que tocou multidões. Invista no reino. Ame ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Para fechar, você um dia foi o próximo de alguém. Você um dia foi o próximo de alguém. Deus é bom e Deus é fiel. Vamos ficar de pé. Essa pregação é para a gente valente.
Não é para qualquer um, não é para frouxo. No Nordeste chama frouxo. Não é para frouxo, não. Passando problema do jeito que está passando, dificuldade financeira, problema na família, problema no casamento, problema com o filho, problema de saúde, problema disso, problema daquilo, problema daquilo outro. Ainda cuidar de gente. Ser instrumento de Deus para abençoar famílias. Basta uma oração apenas. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Não está fácil, não está nada fácil. Mas eu te digo, eis-me aqui. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi semeada, Senhor. Foi semeada a tua palavra, Senhor. Aqui estão os teus valentes. A seara é grande. Tanta gente essa noite pode estar pensando, já se preparando para se matar aí fora, nessa cidade louca. Tanto bandido está se preparando para matar pessoas a troco de nada, de uma porcaria, de um celular. E aqui tem pessoas, Senhor, disposto a colocar a sua vida nas tuas mãos, Senhor. A ter coragem de falar, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Apesar dos meus problemas, apesar da minha imperfeição, apesar da minha dura cerviz, Senhor, nós nos declaramos essa noite, eis-nos aqui, Senhor. Nós fazemos parte da tua família, da tua grande família. Ajuda-nos a trazer pessoas para essa família, essa grande família. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Salva a mim, usa-me, a mim, em nome de Jesus, amém e amém. Pastor Rafael. Começa a pedir para Ele isso nesse momento. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Peça isso a Ele. E enche-me até que mim se ache só a ti. Como hoje nos falou, peça a Ele para ser usado por Ele. Usa-me, Senhor. Você pode cantar mais forte? Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerte o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga como um farol, como um farol, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como flecha que acende o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Agora peça a Ele, sonda-me, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Diga, enche-me e usa-me. Sonda-me, peça isso a Ele. Quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, Senhor.
alguns atributos. O primeiro deles todo mundo conhece, a onipresença. Qual outro atributo que ele tem? Onipotência. E ele tem a onisciência. Ele sabe todas as respostas. Na verdade, se ele sabe tudo, ele sabe todas as respostas. Mas tem uma pergunta que ele faz lá nas Escrituras, que ele quer ouvir a resposta. Em determinado momento ele chega e fala assim, vê uma situação caótica, e ele faz uma pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Ele faz aquilo para que alguém pudesse responder e falar assim: eu quero ser escolhido, me usa, ei aqui. É engraçado porque em determinados momentos aconteceu a mesma coisa. A Bíblia diz que ele passou os olhos sobre a terra, ele procurou alguém e não achou ninguém. Mas é muito bom porque naquele momento, que agora que eu estou contando, que ele fala assim: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Existe uma pergunta, onde que deve ser feita, que ele espera dos seus filhos. Qual é a resposta que ele ouviu? Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que ele quer ouvir da Sara Recreio hoje. É essa oração, é essa resposta. Eu creio que hoje ele vê situações calamitosas aqui nas nossas vizinhanças. Aqui, de repente, no teu vizinho. De repente, na rua que você mora. Ou, de repente, andando num carro, você vê um acidente, você vê uma situação complicada. Você vê alguém chorando, alguém sentindo dor. De repente, alguém com fome. E ele olha para aquela situação, o coração dele se compadece. E ele faz essa pergunta: gente, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? O que você vai responder para ele quando uma situação dessa se apresentar para você? Ih, tá fraco. De novo, o que você vai responder para ele? Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Me usa. Vamos cantar mais uma vez e falar: Senhor Jesus, conta comigo. Eu quero que não seja uma música, seja uma resposta a essa palavra. É Deus perguntando hoje: será que eu posso contar com alguém aqui nesse lugar? Fala assim: Deus, eu quero ter uma resposta nessa geração. Eu quero ser um abrigo do deserto. Eu quero ter uma flecha nas tuas mãos, Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me e eis-me aqui. Deus, ele tem uma oração que ele ama, a oração que Deus mais ama. É a oração quando o pecador se entrega a ele. Quando alguém fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E a oração que complementa essa é a que dá sentido a essa primeira. Quando nós falamos assim: Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor Jesus. A minha vida não é mais minha. Eu estou aqui para viver a sua vida. Eu quero fazer aquilo que o Senhor faria aqui na terra. Se o Senhor estivesse vivo, o Senhor faria tal coisa. É isso que eu vou fazer. É esse meu compromisso. Eu vou ser uma resposta para essa geração. Eu vou ser uma resposta aqui na igreja. Eu vou ser uma resposta fora da igreja. Onde quer que o Senhor me enviar, Deus, eu serei uma resposta em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos nesse momento agora e vamos fazer essa música nos entregando como sacrifício vivo ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez como um farol que brilha à noite. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado por Ti, Senhor Jesus. Toma aqui minha vida. Toma aqui minha vida, Senhor Jesus. Fecha aqui a ser. Fala pra ele: eis-me aqui. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer. Fala: eis-me aqui. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Jesus, nós te entregamos, Deus. Nós consagramos, Deus, a nossa igreja. Deus, não nos deixe, Deus, ser conhecidos como alguém que descobriram uma grande salvação e guardamos para nós mesmos. Deus, nós queremos ser aqueles, Deus, que encontraram um grande tesouro, uma pedra preciosa, Senhor Jesus.
e saíram correndo para contar, Deus, por todos os lugares, onde quer que o Senhor nos leve, que nós possamos falar dessa salvação, daquilo que o Senhor nos transformou as nossas vidas. Deus, que as pessoas ao olharem para nós, elas vejam Jesus por causa das nossas atitudes, que as pessoas possam nos olhar de longe e falar: olha ali existem cristãos, aquele ali é um cristão, aquele ali representa Jesus. Eis-nos aqui, Deus, com o que nós temos de mais importante, a nossa própria vida. Toma o nosso talento, toma a nossa inteligência, toma os nossos braços, Senhor Jesus, toma os nossos pés, toma a nossa boca, Senhor Jesus. Nós queremos ser o teu abraço, nós queremos ser, Deus, realmente o Senhor Jesus aqui na terra. Usa-nos, Senhor Jesus. Esse é o pedido dessa igreja, Deus, que nós possamos fazer com que outras pessoas se acheguem à família de Cristo, Deus, que as pessoas sintam realmente vontade, Deus, de fazer parte dessa comunidade daqueles que creem, que nós possamos sair cair na graça do povo, assim como a igreja primitiva um dia caiu. Deus, que o amor seja a nossa maior marca, que as pessoas, assim como foi em João 13:35, as pessoas reconheçam que nós somos discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns para com os outros, em nome de Jesus. Se você está disposto a isso, fala assim: eis-me aqui, Senhor Jesus. Fala mais forte: eis-me aqui, Senhor Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus, te agradecemos. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse desafio que nós recebemos hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Posso orar por você? Mas antes de orar, quero te dar um desafio. Seja uma bênção na vida de alguém. Fala assim: Senhor Jesus, me usa essa semana, me usa hoje ainda de repente, Senhor Jesus, me usa amanhã lá no meu trabalho, me usa amanhã, Deus, lá na minha rodinha de amigos, lá no meu futebol, lá na minha universidade, lá na escola, onde quer que o Senhor me envie, Deus, que eu seja usado, de repente no meu ônibus, de repente utilizando uma mensagem de WhatsApp, mas que eu seja usado, Deus, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai ter uma semana de muita paz, vai ter uma semana de paz com Deus, vai ter a paz de Deus, vai ter paz com os homens também. Nessa semana o inimigo pode até tentar chegar perto de você, mas não vai poder tocar você, porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não vai tocar nos teus bens, não vai tocar os seus amados, não vai tocar a sua saúde, em nome de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você é realmente um representante de Deus aqui na terra. Eu queria fazer uma pergunta para você: como é que vai ser a sua colheita? Fala com voz de profeta e profetiza sobre a sua vida. Como é que vai ser a sua colheita? Aleluia, eu abençoo você para isso. Então, receba uma unção sobrenatural, seja usado por Deus, em nome de Jesus, amém? Vai para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus.